Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva diferente do que você vai assistir. Isso tudo em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok, ou finalmente através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E também não deixe de conferir a minha newsletter sobre cultura pop e entretenimento chamada Mala. É uma newsletter que eu solto todas as sextas-feiras com notícias pensadas, críticas, algumas cositas más sobre cultura pop e entretenimento, tudo de forma gratuita e que chega direto nos e-mails cadastrados. Mas você pode também ser um apoiador da Mala, contribuindo mensalmente com uma quantia que não é nem um cafezinho por mês. Mas por que você deve ser um apoiador pago da Mala? Porque nesse momento em que a gente fica perdido em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido, que tal você assinar algo e apoiar algo que tem o conteúdo que você quer, nesse caso, sobre cultura pop e entretenimento, e chega direto até você. Você não precisa ficar dando ali aquele scroll infinito nas redes sociais procurando algum tipo de conteúdo que te interessa. Se você se interessa pelo conteúdo da Mala, ela chega direto até você, e a Mala e esse podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente que eu criei, e eu produzo isso todas as semanas de forma independente para você. E aí, para você conhecer, ler, assinar e apoiar a Mala, basta você ir até o malanewsletter.substack.com, que está aqui embaixo para quem está me vendo no vídeo, ou finalmente você ir até as minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. E por fim, eu queria saudar hoje e sempre os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do grupo que já comanda a 98 FM e a CDL FM, e eu faço parte orgulhosamente das 3 rádios com colunas sobre cultura pop e entretenimento. Se você quiser encontrar os horários das minhas colunas, basta ir até a Mala, que lá embaixo tem tudo lá. E este podcast também é veiculado na 98 News, todos os sábados, ao meio-dia, e domingos, às 8 da manhã, no 98,7 FM de Belo Horizonte e no rede98.com.br. Agora vamos a um dos filmes mais aguardados de 2026, um blockbuster daqueles para estourar as bilheterias. Estou falando de Supergirl. Eu queria começar esse episódio falando um pouco dessa tal cultura pop em torno de um filme como Supergirl. Eu fui à cabine de imprensa essa semana, mais especificamente ontem, e estava... Ontem, porque eu tô gravando isso aqui no dia 23, né? E eu fiquei conversando ali com algumas pessoas, né? E uma pessoa que eu estava conversando estava me contando do trabalho dele, o trabalho dele que é todo em torno dessa cultura nerd. Então ele tá o tempo todo cobrindo quadrinhos, filmes sobre quadrinhos e... Enfim, vocês entendem o que é essa tal cultura nerd. E sempre que um filme de herói, como o caso da Supergirl, chega aos cinemas, ou aos streamings, ou às séries de streaming e tal, essa cultura nerd toda se volta para esse título e para esse
para esse herói, para esse filme, para essa produção. E a máquina gira em torno disso. Então eu estava procurando algumas coisas aqui sobre Supergirl, até para falar para vocês. E o que mais se encontra... vale a ressalva. Eu fui ver o filme na cabine e existe uma coisa que chama embargo. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. O embargo é determinados filmes, as distribuidoras não, obrigam, você tem que assinar isso. Para você não publicar nada, nem vídeo, nem texto, não falar nada, até o dia tal e o horário tal. Tanto que este episódio foi publicado no dia 24, 1h da tarde, porque é o horário que cai o embargo. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é que quanto mais tarde é o horário do embargo em relação à estreia do filme, pior o filme é. Será que Supergirl é isso? Calma que eu vou chegar lá. Mas então, voltando a essa cultura, eu estava procurando alguma coisa, não tem crítica nenhuma, porque tá tudo embargo, eu estava procurando algumas informações, e tudo que você encontra nesse momento é a máquina da Warner, da DC, a máquina de marketing voltada para isso. Então são notícias sobre quantos milhões foram gastos em marketing, e imagens e vídeos e textos do evento que a Warner fez aqui no Brasil, trouxe o elenco, trouxe a Emily Alcock, trouxe o diretor o Craig Gillespie, a roteirista Ana Nogueira, o produtor o Peter Safran, que é um dos chefões da DC hoje, da DC Studios, trouxe eles ao Brasil e fez um evento para fãs. E atenção, que é um evento para fã, não é um evento para crítica. E tudo gira em torno disso, tudo gira em torno do marketing. Então você, nesse momento que eu tô gravando isso, você não acha crítica nenhuma. Nem no Letterboxd, nem na rede social Letterboxd não tem crítica nenhuma, porque tá tudo embargado, tá tudo fechado ali, você não consegue. Então, as informações que a gente encontra sobre esse filme são poucas, muito poucas mesmo. Você tem ali uma entrevista ou outra da Emily Alcock, da roteirista, da Ana Nogueira. Ana Nogueira não é brasileira, tá? Ela é filha de brasileiros. Então, é ótimo, porque dá uma liberdade, você não fica sugestionado a ler outras coisas e dar a sua opinião e falar sobre o filme sugestionado ou sugestionada por alguma coisa que você leu. Você vai com o coração aberto. Supergirl é uma encarnação dessa personagem Supergirl, e a gente sabe que no universo dos quadrinhos existem 1001 encarnações dos personagens, né, dos heróis. É uma encarnação que tá ali dentro dessa nova linha do tempo que a DC criou, que o James Gunn está criando para a DC ali dentro da Warner. Vocês sabem, o James Gunn hoje é, ao lado do Peter Safran, que veio ao Brasil, o grande chefão da DC, dessa linha do tempo. Então ele já fez o Superman, já fez a série do Pacificador, entre outras coisas, e agora a Supergirl. A gente já tinha visto a Supergirl no filme do Superman. Ela apareceu lá, e você se lembra, ela foi lá buscar o Krypto, né? Tô dando aqui spoiler, né, gente? Mas, enfim, o Superman já tem alguns anos, então se você não viu o Superman, por favor, né? Ela foi lá, apareceu ali no final do filme, foi buscar o Krypto que ela tinha deixado com o Clark, seu primo, enquanto ela estava aprontando das suas. E a gente já teve uma pista do que seria essa encarnação da Supergirl. Qual é essa encarnação da Supergirl? Supergirl, ou a Zara Jor-El, ela é uma garota bagaceira. E eu vou botar o termo bagaceira porque não tem outro termo para descrever o que é essa personagem no início do filme, pelo menos. Ela vive ali de bar em bar, bêbada, de ressaca, né? E quando ela acorda de ressaca, às vezes ela quer ir no sol, pegar um sol amarelo. Todo mundo sabe, o sol amarelo é que dá a força aos habitantes de Krypton, né? Aos dois habitantes de Krypton que restaram e estão na Terra. Então ela pega lá um sol amarelo, ela se recupera da ressaca, né? A gente sabe que o sol amarelo é que dá os poderes para ela, mas ela tá no espaço, ela tá num planeta que eu não me lembro bem qual é, e ela tá desse lenga-lenga. Em paralelo, a gente vê uma história do personagem Krang, que é o personagem do Matthias Schoenaerts, que
Ele faz parte, ele é o líder de um grupo de bandoleiros e chega na casa de um casal com filhos, que a gente entende que são os pais da personagem da Ruthie Marie Knoll. Eu tô lendo, tá, gente? Ruthie Marie Knoll, que é a personagem da Eve Ridley. Chega ali, a gente entende que o pai dela é o cara, é o melhor fabricador de espadas do universo. Ele chega ali porque ele quer as espadas, e aí acontece uma sequência de lutas ali e tal, e acaba a família dela toda sendo dizimada, e ela pega a última espada e resolve procurar ajuda para vingar o pai e matar o Krem e todo o grupo de bandoleiros. E ela acaba acabando num bar onde está a nossa querida Supergirl, ou a nossa querida Kara Jor-El, vamos chamá-la de Kara aqui por enquanto, e ela acaba simpatizando com aquela menina e ajudando a menina. A menina não tem poderes, ela tem apenas uma espada, e ela acaba simpatizando com aquela menina. E em meio a essa luta, essa busca por esses vilões, os vilões acabam na nave da menina, da Supergirl, da Kara, e acabam drogando, jogando um veneno em quem? Em Krypto. Aí mexeu com o Pet, mexeu com a Supergirl. Então ela resolve se juntar a Ruthie para ir atrás dos vilões, do vilão, do Krem, para poder ela pegar o antídoto para curar o Krypto, e ela tem 3 dias, né, 72 horas, e a Ruth indo atrás dele para poder vingar a família, para poder matar o vilão. E nesse meio do caminho, elas acabam descobrindo que os vilões estão em um determinado planeta. Eu tô contando toda a história aqui para vocês, pra gente poder entender algumas coisas. Eles acabam indo a um outro planeta, onde os vilões estão, e acabam descobrindo que esse planeta é um planeta inabitado, que os vilões meio que sequestraram para colocar ali. Eles sequestram, esse é o intuito deles, eles sequestram mulheres pelo universo afora, para poder usar essas mulheres como escravas sexuais, para poder perpetuar, elas serem mães dos novos vilões, os filhos deles, dos novos vilões do bando. E aí, primeiro mexeu com o Pet, mexeu com a Supergirl, mexeu com ela. E na sequência, quando ela percebe isso, ela toma as dores das mulheres e ela percebe que ela tem um propósito. Chegamos na palavrinha que eu queria, propósito. Foi isso que me agradou em Supergirl. Na verdade, isso é o que mais me agradou em Supergirl, que é o propósito da personagem. Na verdade, o arco da personagem, a construção da personagem Supergirl. Uma garota... e em paralelo, a gente tem a origem da Supergirl. A gente vê a origem dela desde quando ela foi mandada embora de Krypton, ou na verdade não de Krypton, mas de uma parte de Krypton que foi retirada do planeta e sobreviveu durante anos ali no universo, uma espécie de redoma de vidro, que eu esqueci o nome, e ela, anos depois, o Clark já estava na Terra, o Clark já tinha anos que estava na Terra, que já era o Superman, ou já era o Superboy, não sei. Ela nem era nascida, ela fala isso no filme, ela nem era nascida. Então ela acaba sendo mandada, porque essa redoma também vai se destruir, e ela acaba sendo mandada para a Terra pelo seu pai, irmão do pai de Clark Kent, do pai do Superman. Então ela é prima do Superman, então ela é mandada para a Terra, o Superman a recebe, ela já é adolescente, jovem, quando ela é mandada para a Terra, ele a recebe e tal, mas a gente entende que ela nunca se encaixou na Terra, e é um dos motivos pelos quais ela está ali no universo, buscando entender quem ela é, nesse universozão, nesse mundão de meu Deus, nesse universo de meu Deus. E ela vai começando a encontrar esse seu propósito. Então a gente entende que ela ficou na Terra durante um tempo, depois ela foi embora, e ela tem essa vida meio bagaceira, meio sem propósito e tal. O Clark meio que é uma espécie de tio, primo, pai mais velho dela, fica fazendo vídeo chamada com ela. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Não sei o quê. E por aí vai. E ela, ele é um nerd chato.
Ela fala isso em determinado momento do filme. Ele é um nerd chato, né? O Clark é um nerd chato, e por aí vai. Então tem essa relação familiar dos dois. Mas o que mais me interessou foi essa construção da personagem, e uma personagem que era perdida vai encontrando seu propósito através do fazer o bem. Um bem voltado muito para mulheres. Então é um bem voltado, é um bem feito de mulheres para mulheres. Então ela resolve ajudar a menina a vingar a família, mas ela na verdade não tá muito querendo ajudar a menina, a Ruthie ali, a vingar a família, não. Ela quer ir com ela quer, vem comigo, porque eu vou encontrar esses caras, pegar o antídoto pro Krypto, e aí você vai lá e se vira, e mata o vilão, né? Nesse meio tempo, elas encontram o Lobo, que é o personagem do Jason Momoa, parênteses, Jason Momoa, que na encarnação anterior da DC foi o Aquaman, e agora é o Lobo, é outro personagem dentro da DC. Fecha parênteses, porque, enfim, relevem isso. E o Lobo também tem uma questão com esse bando, e acaba ajudando elas em determinado momento, mas ao mesmo tempo ele tá agindo por conta própria e tal. Essa é a trama de Supergirl. Então, quando eu disse que o propósito me interessou, é porque eu acho que é o mais interessante desse filme. É você ver a construção da personagem, uma outsider, uma extraterrestre, bagaceira, uma extraterrestre não, uma das últimas sobreviventes de um planeta, vai pra Terra, não se encontra, vai para outros planetas no espaço, fica tentando se encontrar, mas não consegue se encontrar, ela não sabe quem ela é. Ela tem lá o uniforme da Supergirl, que provavelmente o Clark fez pra ela, mas ela não usa, tá dobrado num canto da nave dela. Então o uniforme do Supergirl ela só vai vestir da metade pro fim do filme. Acho que no último terço do filme que ela veste esse uniforme. Então ela não veste de propósito, porque ela não sente que ela é aquilo. Ela não sente que ela é uma heroína, né? A única coisa que ela tem de heroína é que ela sabe que os poderes dela surgem quando ela tá perto de um sol amarelo. E isso é importante, porque no filme tem várias cores de sol e a gente vai entendendo o que é o que. Mas então esse propósito dela de ajudar as mulheres, de ajudar, de ter um carinho por aquela menina que teve a família dizimada pelos vilões, e ela sabe o que é ter uma família não dizimada, porque a família dela não foi dizimada, mas não ter uma família, não ter pai, não ter mãe. Ela entende isso. Então lá dentro dela ela entende o que é não ter pai e mãe, o que é não ter uma família, o que é perder essa família, esse seio familiar. Ela meio que simpatiza com ela, muito em função disso. E as duas vivem 1000 aventuras, então. Aí quando eu falo que isso é o que mais me agradou em Supergirl, eu volto ao início do filme que eu tava falando, ao início do episódio que eu tava falando, que toda essa máquina em torno de um filme de herói é feito pra você já assistir ao filme sugestionado, já assistir ao filme achando que é uma obra espetacular daquelas revolucionárias. Aí você vai me perguntar, James, mas então Supergirl não presta? Não tô falando isso. É um bom filme. É um bom filme, um filme divertido, tem momentos bem divertidos. A alma do filme, nem preciso dizer, é a Millie Alcock que coincidentemente está em cartaz nos streamings desde o último domingo, na 3ª temporada de A Casa do Dragão. Então essa é a semana da Millie Alcock nos streamings e no cinema. Ela é a alma do filme porque ela entendeu a personagem, ela entendeu que ela tinha que dar esse ar de bagaceira, ela tinha que mostrar uma personagem perdida no primeiro momento para ir depois se encontrando ao longo do filme. Quando ela veste o uniforme é um dos momentos, é talvez o momento que simboliza esse encontro dela. Ela, opa, agora eu sei quem sou eu nesse universo de meu Deus, nesse mundão de meu Deus. Eu sou uma heroína, eu tô aqui para fazer o bem, eu tô aqui para ajudar essas mulheres, eu tô aqui pra ajudar essa menina, e aqueles caras todos ali, eles são vilões.
Então a Millie Alcock, ela é a alma do filme e ela é muito a alma do filme, porque, de novo, aquela coisa que eu sempre falo, ela carrega o filme nas costas. Não que o filme não tenha mais nada e que ela é que leve o filme, mas sim, ela leva o filme nas costas, mas sem querer desmerecer o resto do filme. Por quê? O filme é muito bem dirigido. Craig Gillespie já fez... tem trabalhos interessantes. É dele, por exemplo, o Eutônia, né, que é um filme que eu gosto bastante. O fato do roteiro do filme ter sido feito por uma mulher, eu acho que faz a diferença, porque é uma mulher escrevendo um filme sobre uma mulher tentando encontrar o seu caminho em um mundo em que os homens todos são vilões. Os homens são... Todos os homens... Deixa eu ver. Quase todos os homens desse filme são vilões, exceção ao Superman, a família da menina. Então tem poucos homens no filme. O Lobo é um personagem que ele tá ali no meio termo, ele não é um herói, mas ele também não é um vilão, ou ele é um outsider, mas ele ajuda as meninas é ótimo, as meninas, vai, porque ele tem um interesse em comum nesse bando, então eles se unem ali num determinado momento pra ir atrás desse bando. Então é um filme de mulher pra mulher. Lembra de Mulher pra Mulher, Marisa? Então, de mulher pra mulher, é um filme que talvez agrade até mulheres, até mais mulheres do que é normal por conta disso. É uma personagem feminina e eu sei que o mundo nerd tem muito machismo, o mundo nerd às vezes não olha para uma personagem feminina e não enxerga nela capacidade de ser uma protagonista de um filme como Supergirl, mas ele tem que engolir. O mundo nerd machista às vezes tem que engolir essas coisas porque a Supergirl é uma personagem que tá há décadas aí, e quando eu digo décadas, realmente ela tá há décadas aí, e tem várias encarnações de Supergirl nos quadrinhos, nas séries, nos filmes e tal, mas essa me parece a encarnação mais interessante por conta desse propósito. É um filme que tem um propósito bonito, um propósito interessante, um propósito bem simples, e tudo gira em torno desse propósito, que é encontrar a alma da personagem, encontrar a vida para essa personagem Supergirl. Porque o resto da história, e aí voltando ao que eu falei, que eu tava falando, mas eu acabei divagando aqui, tudo é feito para que a gente já chegue no filme sugestionado, tudo é feito para que a gente já chegue no filme com uma opinião formada e acabe relevando determinadas coisas. Então que bom que eu não tenho uma opinião formada, que bom que eu não fui sugestionado por nada, porque eu posso dizer para vocês que o resto do filme é mais do mesmo. As cenas de ação são boas cenas de ação? São, mas nada que você não viu por aí no próprio... nada super criativo que você não tenha visto aí. A história, os outros personagens que eles vão encontrando é até meio que... Eu não vou dizer clichê, mas se a gente conhece cinema, se você já assistiu cinema, você vai assistindo aquelas coisas ali e você não se surpreende em momento algum. Você vê que aquilo é parte da história. Você... não vou dizer que são sequências ruins, mas são sequências que foram construídas para que vão sendo construídas para que a gente... para que tudo gire em torno dessa busca do propósito, que é o principal desse filme. Os efeitos especiais são ruins? Também não são, mas também não vi nada inovador. Os outros personagens são ruins? Também não são, mas também não vi ninguém que se destacasse. O destaque do filme é a Millie Alcock, a menina, a Eve Ridley. É uma ótima atriz, ela encarna muito bem esse personagem. A gente tem ali Emily Beecham, outras pessoas que fazem a família da Supergirl, da Kara, lá em Krypton, mas que também não se destacam. O Krem, que é o personagem do Matthias Schoenaerts, que é o vilão da história, até tem os seus momentos. Eu não vou dizer aqui que tem seus momentos à la Esqueleto no filme do He-Man, mas ele tem os seus momentos bons no filme. E o Jason Momoa é o Jason Momoa. O Jason Momoa, ele está sempre sendo o Jason Momoa de sempre, dando aquele ar meio sarcástico, meio engraçadinho ao personagem quando precisa, e sendo vilãozão quando precisa, é um vilão com coração, vamos dizer assim, o personagem Lobo.
Eu não tô aqui fazendo nenhuma comparação com o quadrinho, não tô aqui fazendo nenhuma comparação com encarnações anteriores da Supergirl, nem de série, de quadrinhos, porque vocês sabem, pra mim o filme precisa funcionar como um filme. Eu não quero ficar aqui comparando com outras produções ou audiovisuais ou outras, enfim, outros artefatos, ou quadrinhos, ou livros, enfim, não quero ficar comparando com nada. Para mim, o filme sempre tem que funcionar por si só. E Supergirl funciona, é um bom filme, e aqui a gente precisa entender esse conceito de bom filme. O filme não precisa sempre ser espetacular, ele não precisa sempre ser inovador, espetacular, trazer algo de novo para a cinematografia. Ele pode simplesmente ser um bom filme que apresenta e caracteriza bem uma personagem, que é o intuito desse filme, é colocar a Supergirl, é posicionar a Supergirl dentro desse universo. Então ele pode simplesmente ser um bom filme que se presta a esse propósito. É um filme ruim? Também não. O filme não precisa... Porque hoje as pessoas têm muita mania de ser... ou o filme é espetacular ou ele não presta. Eu acho que um filme pode ser simplesmente bom. Bom, divertido. Você vai ali no cinema, você vai se divertir, você vai se interessar pela história da Supergirl. E no final do filme você vai sair com isso da cabeça. Entendi o propósito da personagem, entendi o propósito do filme, que era apresentar e caminhar e fazer a jornada dessa personagem até a transformação dela, e pronto, acabou. Posso sair do cinema feliz, vou para minha casa. Talvez eu não reveja esse filme, mas é isso. Ele cumpriu seu papel. Até acho que ele vai bem de bilheteria, não acho que ele vai estourar de bilheteria, porque não é um daqueles filmes que são inovadores a ponto de ter um boca a boca, vá assistir porque é diferente. Não, é mais um filme da série de filmes produzidos por James Gunn e que tem ali um arzinho de James Gunn, um jeito James Gunn de gerir as coisas, mas é só isso. Por isso mesmo, ele é um filme 3 estrelas. Claro, não poderia ser diferente, ele é um filme 3 estrelas, parece que ele foi concebido para ser um filme 3 estrelas e ficar por isso mesmo. Agora eu queria saber o que você achou, o que você acha de Supergirl. Você já assistiu? Você não assistiu? Me conta, que eu quero saber, porque é muito importante que a gente continue esse diálogo em todas aquelas redes sociais que eu falei para você. Ah, você não anotou? Então eu repito aqui para você. Para você falar comigo, basta você colocar uma mensagem aí no Spotify ou me mandar uma mensagem através das minhas redes sociais, que são @RodrigoJames, no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou também no TikTok, ou finalmente através do YouTube. Comente aí embaixo do YouTube se você estiver vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!